Vamos dar continuidade? Muito bem, breve recapitulação para nos situarmos. Vimos acerca da existência de Deus, da capacidade humana de conhecer ou não a Deus, e se o ser humano não tem capacidade nem empírica para conhecer Deus, no sentido de fazer uso dos seus sentidos e muito menos da razão elevada. Nada disso faz com que você defina a existência ou inexistência de Deus, muito menos se conceitue o seu ser, a sua natureza. O que vai acontecer é que Deus ele vai revelar-se a nós, e através da sua revelação sim vamos ter uma noção de quem é Deus, do seu ser e de sua natureza. Após isso vemos um pouco sobre a questão epistemológica, ou seja, a capacidade de conhecer a Deus no universo mais científico e evolucionista, e aí demonstramos de que eles não podem provar a inexistência de Deus utilizando o método científico deles, assim como o oposto também é uma realidade. Nós não podemos demonstrar categoricamente de que Deus existe, mas a revelação de Deus nos leva a essa conclusão da sua própria existência e finalmente da definição aqui e acolá acerca do seu próprio ser. E é isso que vamos dar continuidade. Vemos a parte histórica, que para conhecer os diferentes conceitos acerca de Deus, os conceitos dados aí, é necessário investigar o pensamento dos principais teólogos cristãos que fizeram valer as suas ideias e as empurraram para outras gerações. Não são muitos, a gente pode contar na ponta dos dedos todos eles que revolucionaram e que influenciaram todo o pensamento ocidental, claro, tendo como base principal não a revelação, mas sobretudo a filosofia grega, principalmente de linha platônica e aristotélica, como nós vimos. Uma vez que isso influenciou a teologia cristã, de lá até aqui nunca mais somos capazes de nos desvencilhar dessas ideias, e elas imperam até agora muito fortemente em todas as igrejas cristãs. Todas as denominações religiosas cristãs possuem esse conceito apresentado aqui historicamente acerca de Deus, exceto os adventistas do sétimo dia. Agora sim, concluindo a parte final histórica do período moderno, aí vamos entrar nas razões pelas quais nós cremos diferente e como sustentamos a nossa crença, o nosso conceito de Deus, baseado então na revelação. Muito bem, ficamos com o último personagem, que foi aí o nosso amigo Miguel de Sevedos. Miguel de Sevedos, que ele na empolgação conseguiu descobrir que todos os demais, todos os reformadores protestantes, inclusive também Agostinho e Tomás de Aquino, além de Lutero, João Calvino e Zwinglio, todos eles beberam de uma fonte chamada Agostinho, que por sua vez bebeu do platonismo para identificar Deus como monas, Cristo como um demiurgo criado, ou melhor, gerado na eternidade, ou seja, fora do espaço e do tempo, e que o Espírito Santo procedeu de ambos. Esse é um conceito básico que invadiu o catolicismo, permaneceu no protestantismo e finalmente em 1516 para 24 que esse sujeito conseguiu identificar essa falácia toda e denunciá-la através dos seus próprios escritos. Ele tem um livreto, que pode ser considerado um livro, mas um livreto pequeno, outro traduzido para a língua inglesa, onde o português também tem uma boa tradução dele, onde ele demonstra claramente um erro pontual desses protestantes e católicos. Mas ele comete um erro. Em lugar de retornar à Bíblia Sagrada para dar sustentação ao seu novo conceito acerca de Deus, ou seja, aquele conceito que deveria ser original, que deveria ser retornado até a Bíblia Sagrada, ele para no meio do caminho e encontra os conceitos de Ário, quarto século depois de Cristo. Ele não dá um retorno completo à Bíblia, e ao encontrar Ário, ele vai absorver e abraçar as ideias arianas, que nada mais nada menos é do que o próprio conceito platônico, de uma forma diferenciada, estabelecida por esses dois homens que deram base para o catolicismo e o protestantismo. Nada mais, ou seja, na sua tentativa de acertar, e acredito em cometer um erro maior que esses outros ainda. Portanto, continua o vácuo. A reforma protestante não cumpriu o seu papel. E o principal papel da reforma protestante deveria ser não somente restaurar a crença na revelação, na palavra de Deus, não só construir todas as doutrinas principais dentro da palavra de Deus, mas eles deveriam ter um verdadeiro conceito acerca de Deus. Isso eles não conseguiram. Portanto, a reforma não foi completa.
Por essa razão que Deus envia um outro grupo para dar continuação ou continuidade a essa reforma protestante, digamos assim. E esses são os adventistas do sétimo dia, que já antecipam uma informação que eu utilizaria, como prometi a vocês. Nós não somos nem evangélicos, nem católicos, nem protestantes. Somos um movimento, uma espécie de movimento profético especial, que vai dar continuidade àquelas reformas que não foram efetuadas por nenhum deles, como se propuseram. Ok? Nós não podemos dizer que somos protestantes, porque há linhas protestantes, por exemplo, que nós estamos estudando agora, que é o conceito de Deus, que não nos permite adotar ou abraçar, nos permite abraçar essa ideia de Deus tal como os protestantes abraçam. Não podemos nos alinhar a eles. Não somos evangélicos, porque os evangélicos, eles tentam restaurar o conceito de Deus e caem em outros conceitos filosóficos que são muito mais primários do que os utilizados por eles. Então não podemos nos alinhar 100% nem a um nem a outro. Somos um grupo totalmente distintos e daí nos autoidentificamos como um movimento profético propriamente dito. Ok? Embora a gente tenha características protestantes e evangélicas, por que não dizer? Ok? Vamos em frente. O período moderno, ele avança com alguns conceitos muito interessantes. O primeiro deles, esse período reformado, ele construiu o seu conceito de Deus baseado na revelação. Isso aí nós não podemos tirar esse mérito dos protestantes. A sola escritura, ela foi estabelecida fortemente, e aquilo que o catolicismo fez, prestou um desfavor à comunidade cristã mundial. O protestantismo veio e restaurou a crença na revelação, colocando de lado inteiramente a tradição. Outras informações paralelas à Bíblia que adquiririam o mesmo status de Bíblia Sagrada. Entretanto, após o período da reforma, o próximo grupo que vem de pensadores é um grupo muito pulverizado em ideias distintas, dado ao próprio ambiente secular. Ou seja, é bom demonstrar que nós estamos já vivenciando os primeiros momentos, as primeiras brisas daquilo que era chamado de iluminismo. E o iluminismo trazia uma forte ênfase no racionalismo, especialmente a empolgação com a ciência, o avanço tecnológico, as duas revoluções industriais que acontecem. Charles Darwin, ele simplesmente trabalhando também conceito acerca do evolucionismo. Tudo isso junto fez com que o protestantismo ele começasse a se alinhar juntamente com a ciência e pensar muito mais racionalmente do que respeitando, portanto, a revelação. Nesse caso, esse período pós-reformado, ele divorcia-se da revelação e ao mesmo tempo casa-se com a religião natural. Há uma lista que eu estou mostrando para vocês agora de vários pensadores iluministas, nomes muito populares que vocês já devem ter acessado nos estudos de vocês, secundários e curso superior. Eles destronaram as escrituras e entronizaram, portanto, no lugar dela a razão humana. Cristo deixa de ser um ser superior nessa nova perspectiva, passa a ser um ser humano comum como outro qualquer. Histórico, ele existiu historicamente, mas ele jamais pode ser considerado um ser divino. O Espírito Santo foi substituído basicamente pelo Espírito da humanidade. Esse sim tem condições de chegar a conclusões muito mais amplas do que a própria revelação que o Espírito Santo poderia fazer à própria humanidade. E assim cria-se, portanto, uma nova religião chamada deísmo. Essa é a religião oficial do iluminismo, onde a razão humana é quem vai prevalecer. Nesse deísmo, o que se tem é a ausência de Deus no mundo. Novamente, Deus é colocado num ponto bem distante, fora do espaço e do tempo. Ele é considerado completamente transcendental, como tem esses dois principais pensadores iluministas, Tyndale e temos também John Donat. Deus é totalmente transcendente nos escritos desses homens, que vão influenciar boa parte daquele período iluminista. E é claro, uma vez que isso acontece, Cristo ele é colocado num patamar de não mais divino, repito, apenas considerado como um homem comum, é considerado Deus, é apenas um grande homem, e o Espírito Santo foi substituído pela razão e pelo espírito humano. Obviamente que após isso há uma reação muito forte, e é um grupo de pensadores que levantam um outro movimento cultural, filosófico, por que não dizer político também, onde eles vão reagir fortemente contra esse pensamento iluminista de modo geral. Porque o iluminismo dava uma ênfase extremamente forte e pontual em relação à razão.
ao passo que o romanticismo, ou romantismo também, admite-se essas duas nomenclaturas, eles acabam por perguntar onde ficam, portanto, a parte sensorial humana, não só as emoções, mas a percepção do conhecimento da realidade, a observação dos fenômenos naturais, tendo em conta, ou levando em conta, a percepção disso através dos sentidos. Então eles se voltam com esse movimento que vai, ao mesmo tempo, destronar a razão pura, mas vai entronizar os sentimentos humanos. É quase que uma volta inteiramente ao período chamado de humanismo renascentista, tem quase que as mesmas características. Mas também aqui vai se criar uma nova religião, e essa é uma religião empolgante, cujo nome é mais conhecido, é a religião panteísta. Essa é a religião oficial do romantismo, uma vez que há uma forte ênfase nos sentimentos humanos e também uma valorização daquilo que há na natureza, já que é possível conceituar a realidade através da percepção sensorial daquilo que está à nossa volta, que é a própria natureza. Portanto, enquanto que o deísmo coloca Deus num aspecto totalmente transcendental, o panteísmo vai dizer: não, Deus não está lá, Ele está cá, entre nós. E mais do que isso, Ele é tão presente, tão imanente, que Ele está em absolutamente tudo. Portanto, o panteísmo seria que Deus está em absolutamente tudo. A mesma religião que o Dr. John Howard Kellogg, médico, um dos mais brilhantes da igreja adventista, que escreveu um livro chamado O Tempo Vivo, e que provocou basicamente uma reação muito forte de Ellen White, porque só ela percebeu, por revelação de Deus, não percebeu pela leitura do livro dele, por revelação de Deus, de que havia elementos panteístas cujos conceitos que eram dados ali acerca de Deus não se harmonizavam com aquilo que Deus desejava. Havia desde então uma proteção de Deus em relação ao conceito que os adventistas do sétimo dia estavam atribuindo a eles realmente. Isso aqui seria a principal oportunidade para que a nossa religião adventista tornasse basicamente com as bases panteístas, conforme ideias de Aristóteles, evidentemente. Nesse caso, nós temos, portanto, essa religião do romanticismo, onde Deus é distante e desinteressado no homem, apesar de ser imanente, ou seja, apesar de estar realmente entre nós. Não há nenhuma revelação de Deus, nem divindade de Cristo. Não há um Espírito de Deus que revela ao homem verdades, porque elas são fruto da intuição humana e ponto final. É evidente que é o próximo grupo de pensadores cristãos. Eles entram na história, são chamados de teólogos liberais. Eles aproveitam toda a revolução científica do século XIX para o século XX e começam a criar, portanto, ideias muito interessantes. Evidentemente que esse livro aí famoso de Darwin, criado em 1859, dá combustível para que a autoridade da Bíblia, como fonte de conhecimento, perca realmente o seu potencial e passa a ser fortemente questionado. O Gênesis foi literalmente desprezado. Toda a narrativa dos 3 ou 4 primeiros capítulos da Bíblia foram desprezadas à luz do que Darwin agora propõe. A Bíblia passou a ser apenas um guia ético literário. E aí entra, claro, a teologia liberal, que vai alinhar-se fortemente à posição científica, que na época, diga-se de passagem, muito mais forte do que era agora, no sentido de conquistar mentes inteligentes, surgindo na Inglaterra, se espalhando pela Europa e atravessando realmente o Atlântico e o Pacífico, chegando, portanto, às várias áreas dos Estados Unidos e de lá para o resto do mundo. Portanto, a teologia liberal, ou liberalismo teológico, que nasce entre o século XVII até o XX, tem uma receptividade muito grande em relação à ciência, às artes e os estudos humanos contemporâneos, especialmente no aspecto da historiografia. Isso eles levam muito em consideração. Em sendo assim, a tarefa principal da teologia liberal é interpretar a Bíblia à luz de uma cosmovisão cuja ciência é a base. E se a ciência é a base, ela ainda tem sua reticência dentro da própria teologia natural, publicada ainda pelos grandes escolásticos, que estavam enraizados, evidentemente, nas ideias que Aristóteles ainda estava implantando. Mas a ciência vai avançando, e a Bíblia é considerada apenas um documento humano como outro qualquer. Então, esses cristãos teólogos de grande aporte, de grande envergadura teológica, eram caras inteligentíssimos. A
Até hoje esse grupo ainda é muito, extremamente inteligente e muito influente, especialmente na Europa, Alemanha e Inglaterra principalmente. Esses homens ressalvam as implicações só éticas do cristianismo e não seus dogmas, dado ao fato de que a Bíblia só deve ser encarada como um documento humano como outro qualquer. Para haver compatibilidade com o pensamento moderno, ou seja, com a cultura e a ciência, a teologia liberal precisa reconstruir um novo conceito de Deus à luz do conhecimento moderno, evidentemente. E quando isso acontece, é óbvio que haverá uma redução ou uma desconstrução daquilo que nós levantamos como bandeira através da revelação bíblica. Isso acontece, Deus ele passa a ser somente um ser superior, altamente subjetivo, bastante subjetivo, onde há a negação tremenda da Trindade, já que Cristo não é divino e que o Espírito Santo perde a sua personalidade e torna-se apenas uma influência muito grande, a ponto de caras como esses aqui, tá certo? Nós temos aqui dois grandes pensadores, nós temos Strauss e temos também Schweitzer. Esses dois homens, principalmente Schweitzer, vai escrever um livro chamado Jesus Histórico, que já estamos vivenciando 200 anos de uma busca de um Cristo que é somente histórico e não divino. Hoje já está no seu quarto período, do qual eles chamam de a quarta busca do Jesus histórico. Nessa quarta busca já não se considera mais nem Cristo como um personagem existindo na história, é apenas um personagem fictício. Ou seja, o conceito de Deus foi sendo reduzido a ponto de considerar apenas Deus, eles ainda acreditam nesse ser superior, como sendo alguém realmente subjetivo, um ser totalmente transcendental, ao contrário das outras religiões que empregam aí tanto o panteísmo quanto o deísmo, e ficam num conceito que não se discute muito acerca de Deus, uma vez que a revelação não é levada em consideração. Portanto, a vida e a obra de Jesus parece muito fantasioso nos evangelhos para ser considerado verdade. Por fantasioso, eles duvidam da capacidade desse Jesus histórico andar sobre as águas, realizar milagres, ressuscitar mortos, morrer, ressuscitar, nascimento virginal. Tudo isso realmente é fantasioso. Então o que eles vão fazer? Eles vão fazer uso da teologia bíblica e vão pesquisar essencialmente os textos bíblicos, especialmente no Novo Testamento, e vão lançar mão de instrumentos metodológicos para estudar a Bíblia, dos quais tais instrumentos metodológicos não admitem um Deus nesse seu aspecto supernatural. A Bíblia é um documento escrito muito antigo como outro qualquer, e como tal deve ser assim estudado. Então eles vão entender que existem várias fontes separadas. Por exemplo, quando o Evangelho de Lucas foi escrito, existiam vários outros evangelhos circulando, mais famosos do que o próprio Evangelho de Lucas. Por exemplo, os Atos de Paulo eram um, o Evangelho de Marta, o Evangelho de Maria, o Evangelho de Pedro já circulavam em Antioquia, circulavam, por exemplo, na região da Macedônia, onde Paulo passou em sua segunda viagem missionária. Esses relatos circulavam, eram mais populares do que o Evangelho. Portanto, os 4 evangelhos são nada mais nada menos do que apenas um dentre tantos outros que de algum modo foi selecionado pelos evangelistas e ali foi introduzido. Portanto, Cristo originalmente nunca foi divino. Quem divinizou a Cristo foram esses homens, Paulo, Lucas, enfim, os evangelistas, que colocaram dentro lá histórias que eles capturaram em outros lugares e que foram inventadas. Sabe aquela história de que é contada, se amplia e se inventa? Eles pegaram essa invenções toda e introduziram naquilo que deveria ser original, mas que não é. E portanto eles vão ter toda a trabalheira de fazer um estudo criterioso, chamado um método histórico crítico, do qual eles vão separar as fontes, os ditos originais ou não de Cristo, e vão chegar a uma conclusão: olha, tudo que resta nos evangelhos, somente essa porção de 10 a 11% realmente é algo original, o resto é tudo fantasioso. Então a Bíblia tem sido tratada exatamente dessa maneira, de modo que o período moderno, ao contrário dos reformadores, os liberais afirmam que Deus trabalha no mundo, a imanência, através de pessoas, e não interfere na história humana. Um Deus subjetivo, distante, que trabalha no coração de um ou outro, mas não da coletividade. Ele não interfere na história. Ele não é aquele Deus cuja nação, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ele não é aquele que conduz nenhuma nação.
Ele não conduz nenhum grupo sequer, muito menos uma igreja. Ele conduz pessoas a seu bel prazer, para que a coisa realmente não se desconfigure de modo geral. Bom, nesse caso, vamos agora passar para a última parte prometida a vocês, que é o desenvolvimento do conceito de Deus dentro agora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Necessário é investigar só um pouco acerca da nossa própria história. E os principais fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos James White, ou Tiago White, e José Bates. Esses dois homens foram os principais pioneiros, claro, com Ellen White figurando aí ao lado também deles. Eles pertenciam a uma igreja chamada Conexão Cristã. Essa Conexão Cristã, ela era unitarista, cujas bases teológicas estavam centradas todas nos anabatistas, antitrinitarianos, racionalistas, aonde Miguel de Cerveto, que combateu todos os demais protestantes e os católicos, Agostinho e Tomás de Aquino, ele bebe de uma fonte chamada Ário, que diz que o Monas foi quem criou o demiurgo. Em outras palavras, Deus criou em determinado tempo o próprio Cristo Jesus, que é um Deus secundário, um semideus. É daqui que os nossos primeiros pioneiros beberam dessa fonte. Portanto, eles eram trinitarianos? Sim, categoricamente. A maioria esmagadora dos nossos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles eram antitrinitarianos. Isso nós nunca negamos, tá bom? Há alguns antitrinitarianos adventistas modernos que insistem de que nós negamos essa realidade. Isso não é um fato, ok? Entretanto, você tem alguns pioneiros adventistas que eram antitrinitarianos pelas seguintes razões. Primeiro, que a trindade na cabeça deles se parecia muito mais com uma espécie de modalismo, porque eles não entendiam, não conseguiam explicar biblicamente. Claro, eles estavam envolvidos com a ideia ariana na cabeça, que tem bases platônicas. Eles não conseguiam passar para a revelação bíblica e dar uma satisfação acerca do conceito divino. Outra razão pela qual também eles negavam a trindade é que havia uma espécie de politeísmo. Eles não entendiam essa ideia de três pessoas. Na cabeça deles, não eram três pessoas, eram três deuses. E outra razão bem interessante é que se Jesus era autoexistente, Deus, então essa doutrina iria diminuir o valor da expiação, porque ele não poderia ter morrido na cruz do Calvário. Mas também já havia uma dificuldade na questão da dualidade de naturezas na pessoa de Cristo Jesus. Havia essa dificuldade de compreensão, e essa é a razão pela qual eles rechaçavam também a ideia de uma trindade. Outra razão pela qual eles desprezavam a trindade é que eles culpavam o catolicismo romano pela criação exatamente da doutrina da trindade. Talvez esse tenha sido a maior dificuldade. Por essa razão que eles eram não só antitrinitarianos, mas eram anticatólicos, exatamente por conta disso. Por isso que os antitrinitarianos adventistas modernos nos acusam de que a nossa doutrina é um empréstimo literário de 100% da doutrina católica. E eu estou aqui para dizer que não é. Tá? Aí aparece na tela o Dr. Jerry Moon, que é um professor associado da Andrews, da nossa universidade dos Estados Unidos, chamada Andrews. E ele escreveu juntamente com o Dr. Woodrow Wilson. Ele escreve uma porção histórica muito interessante nesse livro, que apesar de já ter alguns anos que foi escrito, mas ainda é um bom livro para ser estudado. Está disponível para vocês, está na loja dos céus, vale a pena aí a releitura desse que ainda é considerado um bom livro. Aqui ele vai desenvolver um pensamento histórico e vai nos mostrar como a ideia antitrinitariana, inicialmente impregnada entre os nossos pioneiros, mudou para uma ideia trinitariana dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso aconteceu mais ou menos assim. Primeiro, nós temos na tela um dos nossos primeiros pioneiros e um dos mais fortes homens da teologia adventista, especialmente na escatologia adventista. E ele é o Ray Smith. Então nós temos aqui vários períodos abordados pelo Dr. Jerry Moon. O primeiro deles ele vai chamar de período antitrinitariano, que vai de 1846, logo no início da igreja. Lembrar que a igreja ela vai oficialmente ser organizada em 1863, e esse período vai até 1888, naquela grande reunião de Minneapolis, nos Estados Unidos, na nossa Assembleia Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, naquela ocasião, onde vai discutir questões soteriológicas, vai discutir cristologia, e ali então a gente começa a admitir a possibilidade de um Cristo divino, somente ali. Aí então essa ideia antitrinitariana começa a ser modificada. Juntamente com Smith havia todos esses homens que vocês estão vendo aqui: Lofgorth, Andrews,
próprio Aaron Smith, Bordeaux, Spice e tantos outros que também pensavam exatamente à semelhança do que esse pioneiro pensava. Eles eram anti-trinitarianos, não admitiam a ideia. Só para você sentir o drama, o próprio Smith, mesmo sendo orientado por Ellen White, ele morreu abraçado com a ideia anti-trinitariana, mesmo sob os longos de Ellen White. Assim como ele também morreu acreditando que nós somos salvos pelas obras da lei, mesmo Ellen White tendo pessoalmente apelado ao coração dele, dizendo que a coisa não é assim. Era muito cabeça dura, mas um homem espetacularmente inteligente. Uma declaração de crença apareceu em 1874, numa revista chamada Sinais dos Tempos, escritas por ele, onde ele era o editor da nossa igreja, um dos primeiros periódicos oficiais da igreja adventista. E ele precisava de alguns pontos doutrinários ali colocados. Eu destaco 2 deles. Ele diz, olha, que há um só Deus, um ser espiritual, pessoal e criador de todas as coisas, onipotente, onisciente, eterno, infinito em sabedoria, santidade, justiça, bondade, verdade, misericórdia, imutável, presente em toda parte por seu representante, o Espírito Santo. Mas em nenhum momento o Espírito Santo é igualado a Deus. Ele é só um representante de Deus. Até aí o silêncio é total. Porque ele sabe o que ele estava escrevendo. Ele sabia que havia um grupo na igreja que cria na Trindade. Ele tinha que tomar cuidado realmente com o que ele escrevia. Segunda declaração, que existe um Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai eterno, mas o próprio Cristo não era eterno, por quem Deus criou todas as coisas e por quem elas subsistem. Aqui é uma linguagem inteiramente ariana. Sabe por quê? Porque ele era ariano a princípio. Ele escreve 2 livros, esse é o primeiro, depois Daniel e Apocalipse. Eu coloco esses livros repetidos porque os 2 primeiros são de uma edição inicial, os outros são de uma segunda edição que ele vai mudar a cabeça dele um pouco, mas ele não vai mudar a ideia inicial dele. Vejam bem, em primeiro lugar, ele diz aqui, nesse seu livro, só Deus o Pai, ou o Arre, que é a origem de todas as coisas, como vista agora pela manhã, segundo a ideia platônica, é sem começo. Todos os demais são, inclusive o Filho e o Espírito Santo tem um começo. Para confirmar isso, ele escreve em Daniel e Apocalipse: Jesus é o primeiro ser criado por impulso divino em um período tão remoto que para mentes finitas é essencialmente eternidade. Isso é o que ele escreve. Ele vai então trabalhar esse assunto um pouco mais, ele vai ter confrontos teológicos, mas a ideia dele não vai modificar muito. Então ele vai, na sua segunda edição dos seus livros, dizer que o Espírito Santo era o poder que procede de Deus e Cristo, e que Jesus não mais foi criado, não mais teve um começo, mas ele foi gerado do Pai na eternidade. Sabe qual é a distinção disso? É simples, é que aqui, no Jesus sendo criado, isso é arianismo puro, e aqui quando ele admite que Cristo foi gerado na eternidade, não criado, isso é o que nós chamamos de semi-arianismo, é um quase-arianismo, mas as ideias são muito semelhantes, embora não sejam iguais, exatamente por conta dessa questão de geração de eternidade. Mas ele não vai progredir, ele vai ficar exatamente aí, ele vai morrer com essa convicção, ele vai simplesmente exportar a sua ideia para outras mentes brilhantes dentro da igreja adventista do sétimo dia. Então, estamos no período da linha histórica adventista, num segundo período, que é o início da insatisfação com o antitrinitarianismo, que vai de 1888, com, evidentemente, a famosa Conferência Geral de Minneapolis, onde vão discutir com base no que esses 2 homens falam, Jones, A.T. Jones e o doutor John Wagner. Esses 2 camaradas, alinhados com Ellen White, que vai apoiá-los, eles vão para a Conferência Geral, fazem algumas meditações pela manhã na conferência e vão ali expor a ideia de que para que haja salvação em Cristo, ele teria que ser necessariamente divino. Isso gerou uma discussão muito forte nessa época, a ponto de que ela invadiu o excede os limites dessa conferência. Eles vão partir para uma outra reunião há 2 décadas depois. Ellen White finalmente, em 1898, lança o seu livro Desejado de Todas as Nações, que evidentemente demonstra muito claramente não só a divindade de Cristo, mas também a divindade do Espírito Santo e sua personalidade. Hoje nós temos estudos muito avançados nos escritos de Ellen White, com disponibilidade
para a língua inglesa, com tradução muito boa em língua portuguesa, que mostra uma coleção gigantesca de textos onde Cristo é identificado como um ser pessoal, divino, eterno, independente do Pai, em personalidade, não em essencialidade, mas que também o Espírito Santo é um ser inteiramente pessoal e divino na mesma medida. Ela fala deles como os três poderes do céu, o trio celeste. Ela identifica o próprio Espírito Santo como sendo um ser pessoal e divino, pelo menos umas 30 vezes em seus escritos, pelo menos. Aqui então, quando ela escreve o livro, ela diz que em Cristo há vida original, não emprestada, não derivada. Isso aqui abalou muitos na ocasião, que buscaram constatar dos seus próprios punhos se ela tinha realmente escrito isso. De fato identificaram que sim. Bom, a linha do tempo vai avançando, os adventistas incorporaram, a partir daqui, do que ela escreve, não constrói uma doutrina sobre os seus escritos. Observação: não existe nenhuma de nossas doutrinas adventistas construídas sobre os escritos de Ellen White, e sim sobre a Bíblia Sagrada, até mesmo porque ela não permitia que isso acontecesse. Ao contrário do que os antitrinitarianos, ou os, de modo geral, os dissidentes da igreja adventista, eles vão construir uma ideia. Por exemplo, eu trabalhei aqui durante algum tempo no sul do Maranhão, precisamente em Imperatriz, e de 4 distritos que naquela época existia em Imperatriz, eu cuidava de um chamado Nova Imperatriz. Os demais foram todos alvejados por uma ideia doutrinária divergente, dissidente, chamada oração só a Jesus Cristo. Ela não pode ser feita ao Pai nem ao Espírito, só a Cristo. Ele é muito bem na ocasião, e a ideia principal era construída sobre um único texto isolado dentro de uma das meditações matinais compiladas nos escritos de Ellen White. Isso nunca ela permitiu. Se ela tivesse viva, com certeza daria um repelão nesses caras todos. Todas as nossas doutrinas foram construídas com base única e exclusivamente na Bíblia. Unicamente. Portanto, aqui não é diferente. Mas, a partir das suas ideias, eles se voltaram um pouco mais para a Bíblia, e com a pressão próxima, que foi evidentemente a pressão da teologia liberal, que desconstruiu a ideia de um Cristo divino, a igreja ficou realmente num jogo de sinuca. Tinha que tomar suas decisões e avançar nos seus conceitos acerca de Deus. Ele daí, baseado em alguma coisa que ela fala, eles se voltam à Bíblia e buscam conceitos acerca de Deus, e vão descobrir realmente que Cristo, ele é maravilhosamente divino. Tem alguns textos que mostram, originalmente Ellen White, que mostram de fato como 3 pessoas, o Pai, Filho e Espírito Santo. Inclusive o Espírito Santo é identificado como uma dessas pessoas, tá certo? Ele, o Espírito Santo, ele personifica Cristo, e ele é de uma personalidade completamente distinta do próprio Cristo. Há 3 pessoas vivas no trio celestial. São termos que ela vai utilizando constantemente. Se ela é realmente alguém inspirado por Deus, então eles começaram a levar em conta os seus escritos e começaram a avançar nas suas próprias pesquisas individuais, até que no próximo ano, quando a teologia liberal protestante, durante os as primeiras 2 décadas do século XX, ela entra em ação, jogando por terra a divindade de Cristo. Os católicos, eles tomam uma posição firme quanto a isso. Os protestantes também criam naquela ocasião uma contra-reação à teologia liberal chamada de fundamentalismo, que hoje toma roupagem de evangelicalismo. Eles eram tão fundamentalistas a ponto de considerar a Bíblia como sendo ela ditada verbalmente, palavra por palavra de Deus. Já foram um outro extremo. A igreja precisava se definir. Ela começou a alinhar-se agora ao lado do fundamentalismo, mas isso implicaria em dizer que você teria que assumir que Cristo é divino. A igreja não fez recusas nesse sentido. A partir daí, eles então lançam uma reunião especial de 1919, muito famosa, e no Yearbook, ou seja, um dos livros oficiais da igreja, eles fazem uma declaração trinitariana nessa ocasião. É bem verdade que a metade desse grupo acreditava na Trindade, a metade também não. A coisa não estava consolidada ainda, certo? Isso só foi acontecer de fato em 1980, por ocasião da nossa Associação Geral, a Conferência da Associação Geral, em Dallas, aonde houve uma declaração oficial da crença explicitamente trinitariana. Portanto, passamos por 5 períodos. O primeiro chamado de predomínio antitrinitariano, o segundo chamado de início da satisfação com o antitrinitarianismo, uma mudança de paradigma e pensamento quase que radicalmente com os escritos de Ellen White, mas claro, centrados unicamente na Bíblia Sagrada. Houve um estudo mais amplo, onde eles declinaram da ideia antitrinitariana até 1946.
quando finalmente ali lança-se um livro chamado A Vinda do Consolador, que vocês ainda têm em mãos, uma tradução muito boa do pastor Leroy Edmund Fromm, que ali ele dá mostras claras da personalidade do Espírito Santo. A partir de então a coisa se abre e a igreja passa a entender e a aceitar aos poucos a ideia de três pessoas em um só ser divino. Basicamente a nossa história antitrinitariana para a trinitariana é essa. Portanto, a Trindade é hoje entre nós a segunda crença fundamental da primeira doutrina intitulada Doutrina de Deus. Mas eu volto à minha pergunta inicial: qual é? Os adventistas têm exatamente o mesmo conceito sobre a realidade de Deus, tal como é encontrado nas demais tradições religiosas, tais como metodismo, catolicismo, anglicanismo e assim por diante, luteranismo. A pergunta é, só analisando mesmo o nosso texto, e aí eu trago o texto aqui literal a vocês, da nossa crença fundamental da Trindade, que diz que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade em três pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas não é conhecido por meio de sua autorrevelação. Perdão, mas é conhecido. É para sempre digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. Observe que há quantos deuses? Segunda declaração. Quantos deuses? Um só Deus. Que Deus é esse? Se explica na sua forma escrita: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas observe que a gente não tenta explicar muito isso, porque nem mesmo nós conseguimos dar as explicações mais satisfatórias. Depois, é uma unidade em três pessoas coeternas, não é uma ousia ou uma hipóstase, não é uma essência divina, essa unidade que nós chamamos de unidade, que é o máximo que a gente pode descobrir na Bíblia acerca disso. Depois dizemos, são três pessoas coeternas. O que passa nisso é especulação, são três hipóstases, baseado naquele dualismo antropológico platônico que foi mencionado aqui? Não. Como é isso? Não sei, só sei que o que a Bíblia revela para nós é exatamente essa ideia. Portanto, ele não é transcendente, imutável, no sentido de viver fora do espaço-tempo. Ele é sempre presente no sentido de que ele é eterno. E eternidade, na concepção adventista, envolve e reconhece um Deus envolvido com o próprio tempo. Todos os nossos estudos exegéticos apontam para um Deus temporal, cujo tempo faz parte de sua própria essência. Assim como podemos dizer que Deus é amor, nós não podemos dizer que ele é tempo, mas tempo é parte da própria essencialidade divina que divide ele conosco. A distinção de tempo de Deus e tempo humano? Não. A única distinção é que dentro do tempo eterno, Deus continua sendo eterno, ao passo que nós somos finitos e mortais. Temos um começo e um fim, ao passo que ele é eterno dentro de sua própria eternidade. Mas há mais conceitos. Mas ele é conhecido por meio de sua autorrevelação. Não se conhece Deus por meio da revelação da filosofia grega, que é a tradução literal dos conceitos mais profundamente humanos. Não, Deus é conhecido por sua autorrevelação. Só conhecemos ele, repito insistentemente, porque ele se autorrevela a todos nós. Portanto, podemos dizer o seguinte, que o papel da sola escritura, na hermenêutica teológica trinitariana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, todo o sistema teológico que tem uma composição cognitiva e ontológica está centrado em Deus e em sua realidade, ou seja, na natureza de Deus. O que implica em dizer que cada sistema de teologia tem um tema central e uma interpretação específica sobre a existência de Deus. E é evidente que o sistema ontológico e cognitivo, ou seja, aquilo que tratamos acerca do ser divino dentro da Igreja Adventista, com a sua interpretação particular do ser de Deus, foi influenciado totalmente pelo princípio da sola, tota, prima escritura, ou seja, toda a escritura, somente a escritura, e ela como prima, ou seja, como fonte de absolutamente toda. É isso que nós queremos dizer com essa longa frase aí criada pelos nossos pioneiros protestantes, mas que pode ser repetida por nós. Agora vamos fazer uma comparação. Aqui você tem um credo católico, um dogma católico acerca da Trindade. Existem muitos outros parágrafos acima desses, especialmente eu chamo a atenção para o 251 e 252, mas esse aqui nos é suficiente para uma análise
bastante interessantes. Primeiro, as pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é um só, mas não solitário. É Pai, Filho e Espírito Santo. Não são meros nomes que designam modalidade do ser divino, porque são realmente distintos entre si. Aquele que é o Filho não é o Pai, e aquele que é o Pai não é o Filho. Nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si pelas suas relações de origem. O Pai gera, o Filho é gerado, o Espírito Santo procede. A unidade divina é trina. Qual é a distinção entre essa declaração e a nossa? Aparentemente nenhuma. Não, tem muita distinção. Você tem que observar os detalhes à luz daquilo que vimos na história. Eles são distintos entre si pelas mesmas relações de origem. Mas que relação de origem é esse? Não é a chamada geração eterna que eles mesmos defendem? Nesse caso, você tem aqui uma linguagem filosófica da geração eterna na temporalidade, quando essa frase é dita. São distintos entre si pelas suas relações de origem, ou seja, há uma atividade interna, aquilo que nós vimos como processão interna da divindade do Cristo Tomás de Aquino, porque isso aqui está sendo literalmente baseado em Tomás de Aquino, ao passo que o verbo, que é o mesmo verbo de João capítulo 1, versículo 11, que é o mesmo logos que ali está escrito também na língua grega, esse aqui, ele é pré-existente no Pai, ou seja, na mente de Deus, a palavra que estava realmente com Deus. É isso que quer dizer. E outra, observa aqui essas palavras: gera, gerado e procede, tá certo? Isso aqui é feito para combater o arianismo que diz que Cristo foi criado por Deus em algum ponto da eternidade. Então longínquo aqui para nós, isso é infinitude, é quase ausência de tempo, mas é presença de tempo. Eles vão dizer: não, Deus é atemporal, logo Ele gera na sua moção interna, no seu movimento interior, Ele vai gerar o próprio Filho dentro de si próprio, sem que cause nenhum compromisso para a sua essencialidade. Isso que eles estão dizendo. E o Filho é gerado, e o Espírito Santo procede, portanto, do Pai como do Filho. Observe que a unidade divina, ela é trina, uma linguagem filosófica dos pais capadócios, baseados naquelas universais de Platão, que foi mostrado aqui na primeira parte da palestra para vocês, ok? Vamos voltar àquela slide que eu pedi que vocês memorizassem contando, tá certo? Vamos aqui. Nós temos a figura da helenização do Império Grego sobre todos os seus povos dominados, tá certo? Antes do Império Romano ingressar aonde Cristo vivenciou. Portanto, nós temos aqui no ano 333, Alexandre o Grande conquista, portanto, a região da Macedônia e estabelece o seu império. Do que ele estabelece, ele vai invadindo país por país e estabelecendo a sua cultura grega, entre elas a filosofia. E a filosofia vai prevalecendo na cabeça de todos eles, e todos eles vão tendo uma mesma ideia acerca do ser superior, de Deus, e vão montando, se harmonizando entre si. Isso vai chegar a ponto de que quando Filo de Alexandria, que era um judeu, que passou a interpretar o Antigo Testamento à luz das categorias elaboradas pela filosofia grega, foi influenciado. Quando, portanto, o general Pompeu chega no ano 63 para estabelecer aquilo que seria o Império Romano, onde Cristo viveu e morreu nesse período, essa ideia filosófica estava impregnada. Mas lembre-se de que, enquanto homens como o Filo de Alexandria estavam sendo influenciados pela filosofia grega, a helenização dos povos, o próprio Cristo estava desenvolvendo a sua teologia própria, particular, à luz da revelação. Como eu falei a vocês, ali no caminho de Emaús, ele diz: amigos, eu sou aquele que morreria e ressuscitaria, porque eu sou Deus. Como está escrito nas Escrituras, e começando por Moisés e discorrendo por quem? Por quem? Pelos profetas e assim por diante. Ou seja, ele usou palavra por palavra, perspectiva profética por perspectiva profética, apenas dentro do escopo da Bíblia Sagrada. Ele não fugiu, ele não lançou mão de ideias platônicas, aristotélicas para se autoconceituar como Deus. Ele ficou dentro da revelação que estava na época. Eram livros, todos os livros do Antigo Testamento, que foram fechados em 430 para 432, quando Esdras e Neemias trouxeram todos os rolos e pergaminhos, e ali eles, portanto, fecharam o cânon do Antigo Testamento. Foi esse livro que Cristo usou, traduzido evidentemente para o grego, para explicar acerca de si próprio. Ele foi se autodefinir para os seres humanos, ele foi se autoconceituar utilizando a Bíblia e não utilizando a filosofia. E assim
nós temos um paralelo estabelecido, observe? Esse é um paralelo antigo e esse é um paralelo mais moderno. Ou seja, se formos fazer uma harmonização de ideias, nós teríamos o seguinte: Filo de Alexandria, que utilizou o Antigo Testamento e utilizou a filosofia para explicar, pode muito bem representar hoje tanto o catolicismo quanto todas as igrejas protestantes, que em lugar de utilizarem a Bíblia Sagrada, fazem amplo uso da filosofia grega em todos seus aspectos para conceituar a Deus e trazer à tona um Deus que nós não conhecemos, pelo menos a Bíblia não conhece. Ao passo que o que Cristo estava fazendo na sua época, nós adventistas estamos fazendo agora no presente. Estamos interpretando a realidade de Deus através unicamente da sola Escritura e nada mais que isso. Ok? O que nós estamos fazendo hoje, o papel principal desse movimento profético, é desconstruir esses conceitos equivocados acerca de Deus e reconstruir acerca unicamente da Bíblia Sagrada. Esse é o papel que nós temos que fazer, nosso principal papel. Acho que dá para ver alguns textos bíblicos. Deixa eu só mostrar uma curiosidade para vocês. No princípio criou Deus o céu e a terra. Aí está o texto originalmente, o mais próximo possível daquilo que aquilo que Moisés escreveu. Bereshit bara Elohim. Esse Elohim é o nome utilizado por Deus. Curiosamente, essa palavra Elohim, ela traz um peso muito forte entre si. Primeiro, observe que há um substantivo aqui masculino pluralizado. Isso é o que mais impressiona, porque a primeira palavra utilizada para Deus na Bíblia é uma palavra plural, que dá a impressão de que houve um erro gramatical. Você não diz assim: criou deuses o céu e a terra. Essa narrativa é encontrada em escritos muito antigos e até anteriores ao próprio Moisés, para descrever a criação, a narração da criação do mundo, em mitos de povos à volta ali de Israel. Existia. Moisés não escreve